Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos ao fim da lição dessa semana. Lição essa que nos deu grande alegria, a certeza da importância que Deus dá aos seus filhos. Lembrando, irmãos, Deus foi o primeiro missionário da história desse mundo. Ele foi o primeiro evangelista, poderíamos dizer. O pecado entra no mundo, então Deus entra com um plano manifesto que tinha sido traçado desde a fundação do mundo. E agora nós vemos uma obra missionária da parte de Deus para conosco. Assim como Cristo nos disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando, e olhando para Ele, todo o seu trajeto de vida, devemos segui-lo de igual forma, porque somos seus amigos. E Ele, na verdade, deu o exemplo e depois ensinou. Nós devemos fazer a mesma coisa, dar o exemplo e depois ensinar. Quando ele fala fazer discípulos, né? Façam pessoas iguais a você. Seja tão íntimo comigo que crie intimidade nas pessoas para com Deus também. Irmãos, isso é fantástico, porque Paulo a Timóteo escreve assim: tem cuidado de você mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, você salvará tanto a você quanto aos que te rodeiam. Então nós seremos salvação através da atuação do Espírito Santo para outras pessoas, e isso é fantástico. É por isso que a lição dessa semana nos deu uma grande importância, uma grande ênfase da obra missionária de Deus para conosco. O pecado entra, Deus entra em ação. Levando em consideração que esse plano da redenção ele foi traçado na eternidade em algum momento que nós não sabemos. E o autor aqui da lição colocou assim, a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. E por que em silêncio? Em silêncio porque ele só estava elaborado, planejado, mas estava guardado. Ele foi revelado porque o pecado entra. E aí é um texto, né? Onde o pecado abundou, a graça que está envolvida no plano da redenção foi muito mais abundante, de forma que nos trouxe eterna salvação. E uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, Deus tinha o mesmo plano que foi manifesto em nossa terra para o universo, tá? Eu quero que isso fique muito claro para você. O plano de Deus não foi só para a terra. Quando Deus cria o ser humano, ele sabia da propensão, mas quem me garante que esse mesmo plano não tinha para os habitantes dos outros mundos? E eu vou dizer isso para vocês, respaldado em duas obras de Ellen White. Primeiro, Primeiros Escritos, e a outra, Vida e Ensinos. Os dois falam a mesma coisa, e o capítulo é o amor de Deus para o seu povo. Olha o que ela fala quando ela descreve a visão que ela tem, que lhe foi concedida de outros mundos. Ela diz assim, Primeiros Escritos, irmãos, na página 39, tá? O capítulo é o amor de Deus para seu povo. O texto diz assim, o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dado asas, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo, e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Deus, de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Olha que coisa curiosa. Perguntei a um deles, por que eram muito mais formosos que os da terra? A resposta foi, vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência aos mandamentos dele, como os habitantes da terra. Vi então duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida, existente na cidade. O fruto de ambas tinha belo aspecto, mas o de uma era vetado permitir, ou seja, um deles não era permitido comer. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse, ninguém aqui provou da árvore proibida. Se porém comessem, cairiam. Então você entende, se eles comessem da árvore proibida, eles cairiam e Deus iria resgatar de uma forma semelhante à nossa. O que a gente entende é que Deus não agiu de forma arbitrária com o nosso planeta, ou seja, não foi indiferente com o nosso planeta. Muito pelo contrário, ele agiu de maneira unânime. Os planetas dos mundos dos quais nós conhecemos aqui, relatados, também tinham um ponto de obediência, mas a Terra foi que escolheu pecar. Logo, o plano da redenção que foi traçado, no momento, como diz aqui da lição, em silêncio, em segredo, em mistério, foi manifesto através da pessoa de Cristo. E olha que coisa linda que encontrei aqui no livro chamado O Desejar de Todas as Nações. Estarei sempre ajudando vocês, disse Jesus,
a executar suas tarefas, estarei guiando, confortando, santificando e sustentando vocês e tornando-os bem-sucedidos. Quando falarem, de maneira que suas palavras atraiam a atenção dos outros para o céu. Isso aqui é fantástico. Eu tenho o maior prazer, irmãos, de falar das coisas de Deus para vocês, porque isso desperta em nosso coração, não só no seu, mas no meu também, o desejo da eternidade, o desejo da volta de Cristo. Então, assim, o amor de Cristo, a sua bondade, a sua misericórdia nos contagia e nos influencia a tal ponto que nós ficamos almejando esse lar celestial. Lembrando, o plano da redenção, ele foi traçado desde a fundação do mundo. Logo, o pecado, ao entrar nesse mundo, não pegou Deus de surpresa. Ele simplesmente colocou em prática o plano que já estava traçado. E lendo os livros, citando o texto para você, Primeiros Escritos e Vida e Ensinos, deixa eu só mencionar para vocês aqui, o Vida e Ensinos é na página 98, tá? Vida e Ensino, página 98, e Primeiros Escritos, página 39 e 40. Então, diante dessa situação, eu entendo. Deus tinha um plano da redenção para o universo. Todo o universo onde houve a tentação ou a oportunidade do inimigo entrar, eles permaneceram de pé. Aqui houve um ceder, mas Cristo veio resgatar. E lembrando, esse planeta será o tabernáculo de Deus com os homens. E aqui Deus habitará com todos eles. Será um momento de alegria para sempre, irmãos. Iremos conhecer os mundos não caídos. Iremos conhecer os habitantes de lá. Iremos ter a experiência de saber como foi a situação, se porventura houve tentação lá, e com certeza, pelo que nós vemos, houve, mas eles não caíram, eles permaneceram. E nós, que embora estivéssemos caídos aqui nessa terra, teremos uma felicidade de ver a sua perseverança. Eles querem conhecer todos nós. Nós queremos conhecê-los e essa relação será uma bênção para toda a eternidade. Que Deus, portanto, nos prepare para esse grande evento. Lembrando, Deus é o primeiro missionário, foi o primeiro missionário e é até hoje. É Ele que diz as palavras, vinde pois e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, quer dizer, convida-nos a conversar mesmo na condição de pecado. É o próprio Jesus que fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele convida mais uma vez. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, sempre convida, sempre está disposto a nos resgatar. E que esse resgate seja uma bênção todos os dias, ao nos deixar ser guiados por Ele, levados pela influência do Seu Espírito e guardarmos com a convicção em nosso coração a Sua palavra, para que não venhamos pecar contra Ele. Deus abençoe você, Ele conceda um ótimo final de semana e um bom estudo da lição de Escola Sabatina. Até o próximo estudo. Até logo. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e pelos Teus conselhos. Ajuda-nos a viver à luz do Teu santo querer e assim sermos de fato transmissores das verdades do Senhor. Dá-nos a Tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Seja um transmissor das verdades divinas. Propague esse vídeo, espalhe, curta, compartilhe e que o Deus da paz esteja comigo com você. Um bom final de semana. Até o próximo estudo. Até logo.